Graça e paz do Senhor para todos. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Primeiro livro das Sagradas Escrituras. Desde já quero manifestar minha gratidão a Deus em poder congregar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wilbert. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor da Igreja de Cristo na cidade de Taubaté, interior, sentido do Rio de Janeiro. Agradeço o convite dos pastores desta congregação para poder comunicar um pouco mais do Evangelho de Cristo Jesus ao coração de vocês e também ser abençoado nesse momento onde a igreja se reúne para adorar ao Senhor. Não posso deixar de agradecer a presença da minha esposa, Diaconisa Cássia. Por favor, levante a mão. Linda mulher, me acompanha, muito obrigado. E nesse momento eu quero pedir a atenção de vocês para a leitura da palavra, que já foi mencionada, Gênesis 22, versículo 1, apenas um versículo da palavra. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Por favor, me acompanhe no momento de oração. Deus maravilhoso e bendito, nós te exaltamos e te glorificamos, reconhecendo a tua grandeza, a tua soberania, o quanto verdadeiramente estás nesse lugar. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos feito teu povo, tua nação, tua geração, aqueles a quem o Senhor chamou como igreja. E estamos aqui para celebrar o teu nome e para comunicar o Evangelho de Cristo Jesus. Já o comunicamos por meio dos cânticos, já o comunicamos por meio do ajuntamento. Mas nesse momento, gostaríamos, ó Deus, de reservar esse tempo para comunicar a palavra através da reflexão. Que o teu Espírito Santo se faça presente nas palavras que sairão da minha boca, mas também na compreensão daqueles que me ouvem. E todos nós, ó Deus, possamos crescer na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a tua bênção alcance a todos, tanto aqueles, ó Deus, que já conhecem o teu Evangelho, como também aqueles que se sentem distantes de ti. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. É assim que nós buscamos a tua presença em oração e já te agradecemos na autoridade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Podem se assentar, por favor, irmãos, por gentileza. O tema da mensagem está projetado. O tema nos apresenta a ideia de sermos aprovados por Deus, em busca da aprovação. Na minha terra, eu sou nordestino, e vão perceber pelo sotaque, a gente costuma repetir diversas vezes algumas palavras, é até uma ferramenta pedagógica, para que ela possa ser memorizada. Eu queria pedir a gentileza de vocês, que, por favor, dissessem juntos o tema da mensagem. É possível, por favor? No 3, 1, 2, 3. Muito obrigado. Só mais uma vez, por favor. 1, 2, 3. Muito obrigado. Irmãos, Deus é um ser pessoal. Ele não é uma máquina ou uma criatura desprovida de características pessoais. Deus é uma pessoa que tem sentimentos e vontades. Por essa razão, o contato entre o humano e o divino precisa se basear em relacionamento. Essa relação entre o humano e o divino não deve se restringir a pedidos e respostas. Os homens precisam amar a Deus de tal maneira que Deus os aprove.
Evidentemente que essa aprovação provém da graça maravilhosa e preciosa de Deus. Não há sombra de dúvidas a respeito disso. Contudo, existem reações a essa graça que são de inteira responsabilidade do homem. Abraão, o personagem que a gente vai refletir nessa oportunidade, é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Tratava-se de alguém que tinha proximidade do Senhor. A conduta de Abraão foi aprovada por Deus de tal modo que na Bíblia ele é considerado o pai da fé. A história de Abraão como um todo teria muito a nos ensinar. Todavia, o momento em que a fé de Abraão é provada, revela como ele foi aprovado por Deus. E é exatamente nesse período da história deste homem do Senhor, deste homem de Deus, que eu gostaria de compartilhar algumas verdades espirituais com os amados. As reações de Abraão diante da manifestação da graça nos apresenta, pelo menos, duas lições espirituais preciosíssimas, que merecem a nossa atenção e a aplicação para a nossa vida com Deus. A primeira lição espiritual que eu aprendo com Abraão e gostaria de compartilhar com vocês, vai ser apresentada, diz o seguinte: na busca pela aprovação de Deus, é preciso reconhecer a sua voz. Será que os irmãos podem me ajudar repetindo? Leve em consideração que eu sou visitante, por favor. 1, 2, 3. Na busca pela aprovação de Deus, é preciso reconhecer a sua voz. Na época de Abraão, não havia manuscritos inspirados que pudessem ser chamados de palavra de Deus. Deus falava de maneira direta e audível com quem ele desejava se comunicar. O grande desafio era reconhecer essa voz do Senhor. Os homens tinham que identificar a voz divina sem confundi-la com surtos esquizofrênicos, com a voz da imaginação, ou até mesmo com a voz do diabo. O desafio não era simples. Era necessário muita sensibilidade e discernimento para reconhecer a voz de Deus. Abraão já tinha ouvido Deus falar em outros momentos com ele. Suas experiências anteriores lhe ajudaram a ter certeza de quem era a voz que lhe falava. Nos dias de hoje, irmãos, Deus ainda pode falar de maneira direta e audível. É possível. Segundo a Bíblia, o dom de profecia é um dos canais que Deus usa para se comunicar. Contudo, a partir da revelação escrita, Deus passou a utilizar palavras que foram inspiradas por Ele como principal meio de comunicação. As questões doutrinárias, inclusive, estão restritas às Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 7, nos afirma que nem mesmo um anjo do céu tem autoridade para substituir a palavra de Deus. Palavra que é fonte de toda a doutrina que precisamos receber do Senhor. Se desejamos ser aprovados por Deus, precisamos aprender a escutá-lo através da sua palavra.
Colocar a palavra de Deus acima daquilo que nos falam, ou daquilo que pensamos, é fundamental para termos certeza que Deus está falando conosco. Toda e qualquer interpretação da vontade de Deus precisa ser filtrada pelas Sagradas Escrituras. A nossa fé, irmãos, precisa ser bibliocêntrica. Conhecemos a história de Martinho Lutero, que afirmou: somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, ela tem autoridade de Deus para falar conosco. Sem a Bíblia seria impossível reconhecer a voz dos céus. Jesus declarou no livro de João: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Em todos os dilemas, em todos os momentos que a vida nos proporciona, é indispensável saber qual é a orientação de Deus. Precisamos lembrar que a voz de Deus é boa, perfeita e agradável. É preciso nos esmerarmos para ouvir o Senhor falando conosco. Se nos dedicarmos a identificar a voz de Deus através da palavra, Deus, por sua graça, nos aprovará. Se o tema da mensagem nos sugere a busca pela aprovação de Deus, o primeiro passo é previsto pela atitude de Abraão. Quando ele escuta uma voz lhe chamando pelo nome, ele soube reconhecer que se tratava da voz de Deus. Para ser aprovado pelo Senhor, Abraão primeiramente detecta a voz que vem dos céus. Precisamos discernir a voz de Deus, sermos guiados pela sua palavra, sermos guiados pelas suas escrituras. A Bíblia diz que quando meditamos na palavra do Senhor, somos como árvores frutíferas, cuja folhagem não cai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Para buscar a aprovação de Deus, é preciso reconhecer a sua voz. Mas no diálogo entre Deus e Abraão, é possível perceber um pedido de Deus, que serve de lição espiritual para a gente essa noite. Em segundo lugar, na busca pela aprovação de Deus, esteja disposto a renunciar. Na busca pela aprovação de Deus, esteja disposto a renunciar. Depois que Abraão reconhece a voz de Deus, ele é desafiado a fazer uma dolorida renúncia. A Bíblia nos apresenta Abraão como alguém que tinha o sonho de ser pai. O próprio Deus havia plantado esse sonho no coração dele. Deus o havia prometido que através da sua descendência uma nação seria formada, que seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. A palavra de Deus alimentou esse sonho no coração de Abraão. A Bíblia nos diz que Deus cumpre essa promessa e nasce Isaac. A maioria de nós conhece essa história. Esse garoto cresce e quando parecia que a história de Abraão chegaria ao fim, sabe aquele livro onde o protagonista enfrenta muitas adversidades e no final, a conclusão do livro diz: e viveram felizes para sempre. Talvez fosse essa a expectativa de Abraão, mas Deus o surpreende. Deus costuma nos surpreender.
Deus é um Deus de surpresas. Deus se apresenta novamente a Abraão, a fim de dar a ele uma nova experiência. Escute bem isso, meu irmão e minha irmã. Abraão já tinha vivido diversas experiências com Deus. Porém, o Senhor queria lhe conceder algo novo. As experiências do passado, conquanto sejam importantes, não podem fechar o nosso coração para novas experiências. O Deus que atuou no passado tem bênçãos também para o nosso futuro. Se o antigo foi bom, acredite, o novo pode ser ainda melhor. Deus verdadeiramente é Deus de novidades. Abraão tem essa nova experiência com o Senhor, e a princípio ela parecia amarga, porque Deus lhe propõe sacrificar o seu único filho. Que experiência complicada Deus estava propondo a Abraão. Não bastasse ter lhe ordenado abandonar a sua família, não bastasse ter abandonado a sua terra, e seguido pela fé até um lugar que ele mesmo não conhecia. Mas Deus propõe a Abraão essa experiência profunda, de sacrificar o próprio filho para obedecer à palavra de Deus. A experiência que Deus daria a Abraão incluiria perdas. Irmãos, a experiência que Deus daria a Abraão incluiria perdas. Nem sempre as perdas serão ruins. O Evangelho nos ensina a perder. Ele nos diz que em dado momento, quando perdemos, estamos ganhando. É paradoxal, mas é uma verdade bíblica. Viver o Evangelho implica perdas. Se as perdas representarem uma aproximação de Deus, certamente estaremos ganhando. Isso era o que Deus estava propondo a Abraão. Abraão descobre que precisava renunciar para ser aprovado por Deus. Você sabia que a renúncia ou as renúncias revelam o tamanho do nosso amor? Eu vou repetir essa frase. A renúncia revela o tamanho do nosso amor. É muito comum as roupinhas de criança serem caras. Quem tem filho pequeno, já teve criança em casa, sabe disso. Os lojistas sabem que o amor dos pais lhes encoraja a pagarem altos preços pelos acessórios infantis. Por que essa estratégia de encarecer as roupas de crianças? Porque quem põe o preço sabe que aqueles que irão comprar não medirão esforços, porque eles não irão comprar para si mesmos, eles irão comprar para quem eles amam. Roupinha de criança é cara porque os pais não medem esforços para fazerem sacrifícios em prol dos seus filhos. Uma certa oportunidade, um adolescente me procurou. Acredite, ele agendou um aconselhamento pastoral, porque ele estava apaixonado e queria orientações bíblicas para conquistar a sua amada. Mas que situação complicada, eu não sou conselheiro de amor. Mas ele pediu orientação bíblica. Ele dizia: pastor, por favor, me orienta. Eu estou apaixonado, eu não vivo sem ela. Se não for ela, eu vou ser eunuco, eu não quero mais ninguém. Com muita dificuldade, eu comecei a apresentar alguns princípios de amor da Bíblia para ele. E disse para ele que talvez uma estratégia interessante fosse ele comprar uma rosa, ou comprar um presente. Algo que pudesse
representar o que ele sentia pela sua amada. Sabe o que ele me disse? Ele disse: pastor, me desculpe, mas eu discordo do senhor. Eu não gasto dinheiro com mulher. Eu não gasto. Se quiser me amar, tem que ser simplesmente por quem eu sou, mas eu não gasto um centavo. Eu disse: será que você ama essa jovem? Porque quem ama, gasta. Quem ama, põe a mão no bolso. Não existe amor sem investimento, não existe amor sem perdas. Quando amamos, fazemos sacrifícios. Quem ama a Deus precisa renunciar por Ele. É preciso renunciar o pecado e tudo aquilo que nos distancia de Deus. Se nós verdadeiramente o amamos, não devemos medir esforços para fazermos sacrifícios por Ele. Por isso que Jesus declarou: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Perceba, não é uma parte, 80% do coração. De todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É preciso completude nesse amor. É preciso renúncia. Jesus nos estimula a carregar a cruz. Cruz que representa a renúncia. Quando renunciamos pelo Evangelho, estamos reagindo positivamente à graça de Deus. E essa graça é poderosa para nos aprovar. É preciso identificar a voz de Deus, mas é preciso também estar disposto para renunciar tudo aquilo que nos cerca, se for necessário. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos diz que Deus aprova pessoas. Você sabia que o desejo de Deus é nos aprovar? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive uma professora que parecia, não sei se é verdade, talvez fosse cisma minha na época, parecia que queria me reprovar. Eu tinha essa impressão, era minha professora de inglês, da 5ª série. Nunca esqueci o nome dela, não sei se de fato queria me reprovar, mas eu tinha trauma. Até hoje eu tenho dificuldade para falar alguma palavra em inglês, alguma frase. Irmãos, Deus não tem esse sentimento. Deus não quer reprovar você. Deus está predisposto a te aprovar. Abraão reconheceu a voz de Deus e teve que passar pela experiência da renúncia para experimentar esta aprovação do Senhor. A Bíblia diz que ele não declinou do pedido de Deus. Ele tomou o seu filho. A Bíblia faz questão de enfatizar o seu único filho, e subiu até o Monte Moriá. Na montanha, ele teve que ouvir o seu filho fazer a seguinte pergunta: pai, aqui está a lenha, o fogo, a faca, mas onde está o animal que a gente vai sacrificar? Eu tenho a impressão que Isaac estava desconfiado. Ele estava subindo na montanha, o pai dele disse que iriam fazer um sacrifício a Deus. O pai pega a lenha, o pai pega a faca e pega o fogo, o material para formar o fogo lá em cima. Mas cadê o cordeirinho? No meio do caminho o garoto pergunta: papai, mas quem a gente vai sacrificar? Imagine você que é pai, você que é mãe, escutar essa pergunta do seu filho, sabendo que ele seria o próprio cordeiro. Imagine a dor que Abraão sentiu quando ouviu essa pergunta. Apesar disso, Abraão continuou confiando em Deus. Continuou em frente, disposto a renunciar a pedido da voz de Deus. A Bíblia diz que ele deitou o seu filho no altar, o amarrou, preparou como se fosse um cordeiro. Quando ergueu a faca, pronto para matar seu único filho, a Bíblia diz que um anjo apareceu dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você não me negou o seu único filho.
Deus conhece o nosso coração e sabe do que somos capazes. Ele sabe. Essa provação que Deus submeteu a Abraão não era para que Deus soubesse de algo que estava no coração daquele homem. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele sabe exatamente aquilo que somos capazes ou não. Deus sabia se Abraão era capaz ou não de entregar o seu único filho. A razão pela qual Deus nos prova não é para nos conhecer melhor. Deus já nos conhece. Deus deseja que nós saibamos até que ponto amamos. Abraão precisava ouvir Deus dizendo o quanto o próprio Abraão amava Deus. Acredite, se eu fizer uma pergunta aqui na igreja, ou nas esquinas, ou na maioria dos lugares aqui do Brasil, quem ama a Deus? Muitas pessoas, a maioria vai dizer, eu amo a Deus. Dizer que amamos a Deus é algo muito importante, nós fazemos isso sempre. Mas ouvir Deus dizendo para a gente que nós verdadeiramente o amamos, deve ser algo impressionante. Porque quando Abraão levanta a faca para matar o seu filho, ele escuta Deus dizendo através do anjo, não faça isso, porque você me ama o suficiente, você me ama até o ponto de entregar o seu único filho por mim. Ao experimentarmos a aprovação de Deus, a nossa fé cresce e nos tornamos mais fortes. Deus deseja nos aprovar. A aprovação de Deus é alcançável. A aprovação de Deus nos ajuda a perceber o quanto estamos perto dEle. É preciso ouvir a sua voz, discerni-la, compreendê-la e estarmos dispostos a renunciar tudo por Ele. E certamente Deus, pela sua misericórdia, nos aprovará. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza, por favor. A experiência de Abraão tem muito a nos ensinar. Serve de referência, inclusive, porque Abraão foi o pai da fé. A fé que nós exercemos em Cristo Jesus, ela foi extraída a partir de Abraão. Nós cremos em Jesus e através de Abraão, todas as famílias da terra, onde nós estamos inseridos, foram benditas, foram abençoadas. Em nosso coração existe a semente da fé. E a palavra do Senhor hoje nos estimula a buscar essa aprovação dos céus. Precisamos tatear Deus de alguma maneira para receber a sua aprovação. Não somos aprovados pelo nosso caráter. Não somos aprovados pelas nossas obras. Até porque seríamos fulminados se Deus usasse esse critério. Deus, por sua graça, nos salvou. E por essa mesma graça, Ele deseja nos aprovar, aguçando nossos ouvidos para entendermos a sua voz, para entendermos a sua orientação, a sua palavra. Essa mesma voz que é utilizada para nos abençoar em muitos momentos, mas como eu disse no início, essa mesma voz, ela nos exige relacionamento. Deus não pode ser restringido a uma máquina de atender pedidos, onde fazemos uma prece a Ele e solicitamos que minimize as nossas dores ou as arranque de nós. Não, Deus deseja um relacionamento pessoal. Por essa razão Ele enviou Jesus em carne. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele veio se identificar conosco, porque Ele quer se relacionar com cada um de nós. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida.
Eu quero juntamente com vocês abrir o coração diante de Deus, para que Deus possa nos provar se necessário for. Queremos ser aprovados pelo Senhor. Talvez existam áreas da nossa vida, que existam coisas que precisam ser renunciadas. Quem sabe numa oração como essa, o Espírito Santo falará diretamente ao nosso coração, aquilo que precisa ser sacrificado. Quem sabe o nosso Isaac será exposto diante de nós, quando nós orarmos a Deus. Você pode orar comigo, você pode fechar os seus olhos, buscar a direção de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu sou grato pela Tua palavra que é uma espada de 2 gumes, Tua palavra que é profunda, que é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração humano. Meu Deus, os nossos corações são cheios de ansiedades, nossos corações são cheios de angústias, a vida infelizmente nos machuca, mas em Ti, meu Deus, nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos consolo, em Ti nós somos devidamente amparados, e é com base, meu Deus, neste amparo celestial, que nós queremos nesse momento apresentar a nossa vida tal como fez Abraão. Abraão soube identificar a Tua voz. Quantas vezes, ó Deus, damos ouvidos a vozes estranhas, a vozes que não representam a Tua vontade. Quantas vezes somos ágeis para ouvir aquilo que não deveríamos ouvir. Que a Tua palavra hoje, meu Deus, nos estimule a restringir os nossos ouvidos para a Tua palavra. Não existe outra orientação que precisamos, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos apegamos nela, Senhor, e pedimos em oração, para que de fato ela seja nossa bússola, que possamos absorver os Seus princípios em todas as áreas da nossa vida. Quero aproveitar o ensejo, meu Deus, também e apresentar a segunda lição espiritual da palavra, que nos comunicou a importância de renunciar pelo Evangelho. Evangelho, meu Deus, não implica apenas recebimentos. Claro, Deus, temos recebido tantas bênçãos de Ti, bênçãos que nos constrangem. Porém, meu Deus, a Tua palavra nos lembra que é necessário termos uma vida de renúncia, uma vida de perdas para ganharmos. Pois o Senhor nos promete, se perdermos por amor à Sua palavra, nós ganharemos os céus. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar coisas que precisam ser renunciadas. Que o nosso amor esteja acima do nosso Isaac. Que o nosso amor esteja acima de qualquer item que esteja comprometendo o nosso relacionamento contigo. Pai Todo-Poderoso, Tu nos conheces melhor do que ninguém. Tu conhecias Abraão a ponto de dizer que ele não negaria o seu único filho. Não estava nos Teus planos, ó Deus, matar Isaac. Estava nos Teus planos revelar ao próprio Abraão o quanto Abraão amava ao Senhor. Meu Deus, Tu só quer o melhor para nós. Tu tens bons pensamentos a nosso respeito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa compreensão. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Porque, meu Deus, de fato o Senhor prova o homem. Mas como disse o Teu servo Tiago, o mesmo que prova é aquele que aprova. Pela Tua graça, meu Deus, nos aprove, pedimos em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nos ajude, Pai, é o que nós Te pedimos. No nome poderoso de Jesus.